0, 2 pulsos. Precedem. Iniciamos este santo culto a Deus no nome do Senhor nosso Jesus Cristo. Podemos chamar um hino. Número 36, 76, 76, 76.
357. 357. Chamaram lá, vamos cantar. Os irmãos dão licença, eu vou cantar o hino do mocinho ali, 199. Ele levantou 2 vezes, coitadinho. 199.
estão nos ouvindo neste momento tão santo que é o momento da nossa oração a Deus. Temos pedidos e orações para serem apresentados a Deus. Os pedidos aqui na portaria. Por enfermidade, uma grande quantidade, por tribulação, por causa, por viagem, acidentados também, por pessoas da família, temos uma grande quantidade, e testemunhados desta obra, que pede também as nossas orações. Junto a esses, temos também irmãos que pedem oração pelo sistema online aqui no Brás. A irmã Suelen Susca pede oração por fazer cirurgia. A irmã Rita Valéria de Monte Santo pede oração por recuperação de duas cirurgias. Caio César dos Santos de Vila Aurora está hospitalizado. O irmão Benhur de Campinas está enfermo, pede as orações. O Senhor recolheu a irmã Nilza Zanella dos Santos de Santo André. A família pede as orações. E o irmão Johnny Alves de Araújo de Ribeirão Preto pede as orações por enfermidade. E o irmão Eduardo Minichelli pede oração pelo seu neto Gabriel, que se encontra internado na UTI de Porto Alegre. A irmã Lilian Cristiane da Silva de Osasco pede oração, que está muito enferma. E a irmã Cirlei de Jundiaí está com depressão e roga as orações. A irmã Iracema, esposa do cooperador de Patos de Minas, está enferma, roga das nossas orações. O irmão Alexandre de Campinas está hospitalizado e roga as nossas orações. E o Senhor recolheu a irmã Maria Vilela, da cidade Ademar. A família pede as orações. A irmã Maria de Carapicuíba, ela tem 100 anos de idade, está com o joelho enfermo e pede as orações. A irmã Taigler de Carapicuíba está com depressão e pede as orações. Prosseguindo, a irmã Antônia Marini de Santo Eduardo está com depressão. O irmão Célio Bonifácio do Paraná está enfermo e roga as orações. A criança de 1 ano e meio da cidade de Americana vai passar por 6 cirurgias. E o irmão Jamil, regional de registro, pede as orações pela filha que está na UTI. E o irmão Cauê está com tratamento médico e os pais pedem orações. A irmã Cleonice do Sítio Paraíso está enferma da coluna e a família pede as orações. A irmã Eunice Ribeiro de Amparo está acidentada, quebrou a coluna e a família roga as orações. E o irmão Dezinho, de Cooperador de Pernambuco, está enfermo e roga as orações. E o irmão João Torres, de Mauá, roga as orações. E o irmão Toninho, diácono da Central de Américo Brasilense, vai passar por cirurgia e roga as orações. A irmã Lena, da Central de Américo Brasilense, está internada e roga as orações. A irmã Tamares, organista de Suzano, está muito enferma e roga as orações. E o irmão Eduardo de Ribeirão Preto está enfermo e roga das orações. Agora, agradecimentos. A irmã Noemi, testemunhada, agradece as nossas orações por Deus ter preparado o emprego para o seu filho. A irmã Maria da Penha,
da Vila Bela agradece as orações pela recuperação de cirurgia. E o irmão Hélio Pérez, encarregado de orquestra de Cachoeirinha, agradece as nossas orações que está melhor. E a irmã do Danielzinho, de 11 anos, de Jundiaí, agradece as orações, pois ele tinha dificuldade em ler e escrever e não tinha desejo de cantar hinos, pois ele está conosco no culto. Louvado seja Deus. E o irmão Marco Borlengue, diácono do Brás, agradece as orações de toda a querida Irmandade, pois Deus, pela sua misericórdia, já o libertou do câncer. Glória a Deus. E não só ele, também o Norival. O Norival também foi liberto do câncer. Passou um tempo aí de molho na UTI, mas o Senhor o libertou. E os milagres são tantos, e as obras são tantas. E Deus opera em todo lugar. Aonde tem alguém clamando, esperando pela sua misericórdia, Ele é presente. Por isso o povo deve ser constante na oração. Nunca deixar de orar. Por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja a aflição da alma de alguém, o dever de orar é sempre. Não pare de orar. Não pare de orar. Peça a Deus, busque a Deus, clame a Deus, espere pelo Senhor. Deus aparece. Deus aparece. Então, vamos pedir a Deus por esses pedidos, que são tantos, e tantos outros que não tiveram oportunidade de pedir, que é uma quantidade, mas Deus é conhecedor de todos. Então vamos ajoelhar, todos numa comunhão, numa fé. Tem um caso aqui, tem mais um caso aqui. A irmã Valéria Gouveia de Orlando, nos Estados Unidos, está muito enferma e com vários módulos no corpo. Vamos pedir a Deus por essa cara irmã, também dos Estados Unidos, que lembrou-se do culto aqui e pediu a oração. Vamos incluí-la também. Juntos oremos a Deus. Cadê o irmão Cora? Jesus Cristo, teu Filho, aqui nós encontramos na tarde deste dia, com os nossos joelhos curvados, dentro deste salão, onde o Senhor prepara sempre a reunião dos seus filhos para cultuar, um culto de louvores ao teu santo nome. E mais uma vez aqui nós chegamos e nós agora queremos agradecer, porque de nossa própria força nenhum de nós estaria aqui. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe com mão forte e com braço poderoso. O Senhor tem trazido nós. Quantos dias que as nuvens escuras nos cercou, mas nós agradece a Ti agora que o sol da justiça apareceu e o Senhor abriu os caminhos que estava fechado e trouxe nós para louvar o Teu nome, junto com aqueles que Te louvam, ó Deus. Por isso estamos, Senhor, felizes nesta tarde. Agora, Senhor, elevamos a Ti a voz da nossa oração e pedimos, Pai Celeste, pela grande compaixão de Ti, do Teu Filho e da Tua Filha, que nesta tarde aqui chegou e agora está, Senhor Deus, derramando
aos teus pés as suas queixas, entregando, Senhor, a ti a nossa necessidade. Ó Senhor, olha para o teu filho, olha para a tua filha, uma só palavra da tua boca, o teu servo sarará. Santo de Israel, abençoa, Senhor, todos esses pedidos de oração que chegou. É diversos pedidos, Senhor, que veio por diversas situações tão difíceis, mas contigo está o poder, contigo está a saúde, contigo está a nossa vida. Senhor, visita, Senhor, os teus filhos, visita tuas filhas, visita aquele que está enfermo no hospital, visita aquele que está enfermo na casa, visita aquele que já está desenganado. Senhor, tu é o Deus que não desengana ninguém. Aleluia, aleluia. Abençoa, Senhor, todos esses pedidos que chegou. Esta irmã que mandou pedido também de lá de Orlando, nos Estados Unidos. Senhor, aqui veio o relato que ela tem diversos nódulos no corpo, mas para ti, Senhor, não há dificuldade. A tua virtude pode chegar lá agora. E se a tua virtude chegar, o milagre vai acontecer. Aleluia. Abençoa, Senhor, a nossa irmã Salete ali em Itapeva também, que também está, Senhor, com essa enfermidade. E ela vem, Senhor, agora aclamando a ti. É só o Senhor na vida da tua filha. Se tu quer fazer um milagre, nada impede que o Senhor opera. Senhor, abençoa, Senhor, esta criança que vai fazer, Senhor, 6 cirurgias. Uma criança tão pequena, com tanto problema, Pai, mas abre os caminhos, abençoa a medicina, abençoa quem vai cuidar dessa criança. Prepara, Senhor, que tudo venha correr bem. Abençoa, Senhor, este santo culto, a orquestra, os irmãos e irmãs que trabalham na portaria e também na transmissão, Senhor Deus, e também, Senhor, aqui na presidência, o teu servo, Senhor, abençoa e dá, Senhor, as forças e a saúde, tudo o que precisa para te servir, Pai. Abençoa, Senhor, o povo teu nesta grande capital, em todo, Senhor, este Brasil, nas casas, aonde alguém agora está, Senhor, clamando a ti, esperando uma obra. Esta mesma visitação que está passando por aqui, pode passar lá na casa, aonde os teus filhos estão. Santo de Israel, agora em uma só fé, em uma só comunhão, nós vamos te pedir, manda para nós a tua palavra, o conselho divino da tua glória. Assim, Pai, aceite a nossa oração, todo o nosso clamor, é no nome de Jesus, teu Filho, Filho do teu amor, que é bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao teu nome. Deus seja louvado. Queridos irmãos, deixemos de cantar o hino, pedir a Deus que nos envie também o conselho da sua palavra. Este culto é um culto rápido, é um culto de 1 hora de duração.
começa às 3 e termina às 4. Então, a Irmandade que vem, já vem sabendo que o culto já é um pouquinho mais rápido. Então vamos deixar de cantar o hino, e o que o Senhor der a palavra a um dos seus servos, venha ler. Também eu dou graças a Deus de estar congregado com os irmãos. Tive alguns dias ausente aqui do culto, mas foi por causa da Covid. Eu peguei a segunda carga de Covid e fiquei meio cambaleado. E não podia vir porque eu não tinha palavra. Eu queria falar e me faltava a expressão. Então, para fazer feio, fiquei em casa. Então, esperando que Deus me libertasse. Como está me libertando devagarzinho, não estou bom. Mas na hora que Deus der um sinal verde, aí Deus me dará toda a liberdade para atender os cultos, estar com a Irmandade, que é a nossa alegria. Que a Irmandade mesmo estava falando, cadê o Cláudio? Cadê o Cláudio? Cláudio não acabou ainda, não. Tem mais um pouquinho de carne. Então vamos esperar que o Senhor nos envie o conselho da sua palavra. Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Queridos irmãos, antes que Deus de ler a palavra, quero dar um conselho aos pais. Temos visto, irmãos, que o mundo moderno tem cerceado a liberdade e o convívio dos pais com os filhos. Isso tem trazido um trauma nas crianças. É muito importante, amados, que a convivência pacífica, a convivência de amor fraterno entre esposa e esposo, seja passado para os filhos. Por isso que é muito importante um tratamento jovial, um tratamento carinhoso entre marido e mulher, entre pai e mãe, na presença dos filhos. Porque, irmãos, quando um filho, uma criança vê um tratamento que não é adequado entre marido e mulher, causa trauma nas próprias crianças. E temos visto muitos casos disso entre alguns irmãos que, desavisados, irmãos, e em função até da condição da vida moderna, não tem tempo para mostrar aos filhos o amor fraterno entre marido e mulher. Isto, irmãos, é muito importante, porque a criança, irmãos, no visual, se o áudio faz bem, o visual completa. E quando vê o carinho do esposo com a esposa e da esposa com o esposo, ele sente alegria,
Irmãos, isso faz bem para as crianças, até espiritualmente. Guardem este conselho, irmãos, porque temos visto muitos casos de trauma, crianças reclamando, crianças de 5, 6 anos, reclamando, irmãos, do tratamento entre pai e mãe, que ferem, irmãos, realmente a sua sensibilidade. Guarde este conselho, tanto os que estão presentes como aqueles que estão ouvindo este culto de louvor a Deus. Com a ajuda de Deus, irmãos, vamos ler a palavra no capítulo 15 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 15. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, do verso 23 até o verso 27. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Queridos irmãos, servos e servas de Deus, os irmãos ouviram hoje aqui, porque quando o servo de Deus anunciava, irmãos, o agradecimento de irmãos que o Senhor ouviu a sua oração e libertou-os algumas enfermidades até que pelos homens é incurável ou são incuráveis, e o Senhor libertou. O Senhor trazia avante esta palavra, irmão, do lado espiritual. Porque, irmãos, nós sabemos que nós temos o direito, aquele que está em paz com Deus, em paz com a igreja, de pedir a unção, de acordo com o que Tiago orientou, irmãos, para as enfermidades da matéria. Mas, irmãos, nós não vimos aqui na graça e ouvir a palavra de Deus apenas na busca de bens da matéria. Nós vimos aqui buscar o aperfeiçoamento do Espírito e receber a unção da palavra. Porque, irmãos, se a mão do presbítero, irmãos, o dedo do presbítero e o azeite, de acordo com o cumprimento da palavra, tem poder de libertar pela fé as enfermidades da carne, a palavra liberta as enfermidades do Espírito. Por isso que a palavra falou, irmãos, sobre as enfermidades que estavam no Egito. Porque os irmãos lembram que quando Deus provou, irmãos, e permitiu que as enfermidades atingissem a matéria, aquelas enfermidades não provinham, irmãos, de males biológicos. Ela provinha, irmão, de ordem espiritual de Deus, para abrir o coração de Faraó, para soltar o povo de Israel, libertá-lo e deixá-lo partir. Então os irmãos ouviram, irmãos, que ali, quando caminhavam no deserto, irmãos, chegaram no lugar, porque o povo murmurou contra Moisés. Irmão, chegou a hora que irmão estava em dificuldade, irmão, não tinham água, e também chegou o dia que não tinham mais alimento. Então os irmãos viram que chegaram aqui
à beira desse lago chamado Mara, e mais irmãos estavam sequiosos, sedentos, mas não puderam beber as águas de Mara, porque as águas eram insalubres, quiseram amargas. Mas irmãos, lembremos bem que quando Paulo, apóstolo, irmão, se referiu à lei, aquela lei que o profeta Zacarias disse, nem por força, nem por violência, mas falava pelo meu espírito, irmãos, estas águas também eram amargas, quer dizer, era uma doutrina, irmãos, que não se podia assimilar, não podia beber, porque era imposta por força ou por violência. Era, irmão, sim, sim, não, não, irmãos, mas o que Deus faria? Irmão, disse ele, eu era carnal, a lei era espiritual, e não havia uma conjunção do espiritual com o carnal. Mas, irmãos, quando, irmãos, o homem tornou-se espiritual, e os irmãos vão entender, irmãos, que quando a palavra fala que, irmão, o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. É impossível beber esta água. Para o homem também, o cumprimento da lei, segundo os preceitos mosaicos, era impossível se praticar. Olha, irmão, então Moisés clamou, irmão, porque ele ali estava conduzindo o povo, ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho. Qual era esse lenho? Irmãos, porque naquele momento o povo estava com sede sede de beber água, porque ninguém pode viver sem água. O Senhor mostrou um lenho para ele. Que figura era esse lenho? Jesus Cristo do Senhor. O lenho, irmão, que entrando na palavra, entrando na doutrina, irmãos, faria a água amarga tornar-se doce, o impossível tornar-se possível. Por isso, bem-aventurado aquele que tem o Espírito de Deus, porque pelo Espírito de Deus é fácil, irmão, tem prazer na salvação, e não acha a lei de Deus dura, não acha os conselhos de Deus difíceis, porque o Espírito de Deus lhe dá força e dá, irmão, também o desejo de servir a Deus. Prestemos bem atenção nisso. Por isso disse, irmão, mostrou-lhe um lenho nas águas, e as águas tornaram-se doces, e ali lhes deu estatutos e uma ordenação. Que fez Deus, irmãos? Porque todos nós clamávamos, irmão, e tem aquele que clama a Deus, porque, irmão, prestemos bem atenção, não podemos viver sem o Senhor. O homem pergunta, será que Deus criou o homem por um brinquedo? Deus não criou o homem por um brinquedo. A sua sublime criação, o Senhor criou para viver eternamente. E no Éden ele perdeu esta condição divina. Mas o Senhor, irmãos, através deste lenho, Jesus, o Cristo de Deus, irmãos, vindo por ordem divina, irmão, derramou sobre nós o Espírito Santo. Por isso, bem-aventurado aquele que está aqui, que não está aqui dentro apenas por participar de uma reunião social, mas está aqui porque tem sede e fome da palavra de Deus. E se temos aqui, irmão, sede e fome da palavra, irmão, por certo, o Senhor sempre que vimos aqui, nos unge, irmãos, com ela, pelo Espírito da graça, e cada vez mais temos prazer de obedecer à graça de Deus, e a palavra de Deus, e quanto mais obedecermos a palavra, mais desejo entre nós de santificar o nosso espírito. Santificando o nosso espírito, irmãos, nós estamos na terra, mas espiritualmente já estamos reinando com Cristo Jesus, irmãos. Por isso, irmãos, que o entendimento da palavra, irmãos, aqui falava num sentido, irmão, material, mas, irmãos, deste lenho que Deus, irmãos, fez entrar, irmãos, doutrinamente na palavra, irmãos, o que fez para nós, irmãos, tornou-se a palavra de Deus doce como mel. E o que acontece, irmãos, quantos às vezes o adversário vem querendo tirar a paz, forçando e até falando nos nossos ouvidos que Deus não está conosco. Irmãos, receba por esta palavra a unção de Deus, provando que Deus está contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, permita a Deus que a palavra não entre em nós por uma mera
audição por uma mera lavagem cerebral, mas que o Espírito de Deus, irmãos, faça com que ela penetre em nós e haja uma conjunção do nosso espírito com o Espírito de Deus. E esta unção liberta-nos dos vícios, liberta-nos das palavras torpes, liberta-nos dos maus pensamentos, liberta-nos, irmão, do olho mau e nos liga diretamente ao Pai das Luzes. Quando dobramos o nosso joelho, a terra treme debaixo do nosso joelho. E se a terra não tremeu ainda debaixo do teu joelho, poderoso é Deus por esta palavra, ungir o teu espírito e a terra tremerá. E você confiará na tua própria oração. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque, irmãos, é importante que confiemos na nossa oração. Por isso, quando Deus prepara de levantarmos de manhã, é muito importante, irmão, irmã, ora com a tua família. Irmão, ora com a tua esposa. Irmã, ora com teu marido. Chama os teus filhos, orem juntos. Prestem atenção nisso. Porque, irmão, quantas obras nós já vimos da oração em família, orando junto, irmãos, o mesmo Espírito, debaixo do sangue do concerto eterno. Prestem atenção, irmãos. Poderoso é Deus, irmãos, até para dar dons para nós. Já me deu de falar há pouco tempo aqui numa reunião nossa. Irmãos, conheci uma família, irmãos, que congregando aqui na congregação do Braço, no banco dos músicos. Trouxe ele pela primeira vez aqui. Ele não conhecia o Senhor. Irmão, mas a palavra que Deus pôs na boca do servo de Deus, que presidiu, irmão, eu cheguei para ele e falei, ó, você já está fisgado. Você não escapa mais do anzol do Senhor. Daí a pouco, daí uns dias vim para São Paulo, irmãos, e a minha mamãe falou assim, tal irmão falou para você que ele já foi batizado, já está fisgado, já está no anzol. Ele não conhecia o que era dom de línguas, mas ele aprendeu que devia orar com a esposa, orar com os filhos. Irmão, foi orar para apresentar a Deus o almoço, uma oração simples de pedir a bênção de Deus por almoço. O Senhor veio, visitou ele, visitou a esposa, visitou o Samuel, visitou a sua filha. Irmão, numa hora, irmão, de almoço, Deus fez uma festa na casa dele. Irmãos, e nós estamos aqui num culto louvando a Deus. Deus não é poderoso para fazer uma obra e que, irmão, saia de nós o pensamento até que Deus não nos ama, que Deus não nos quer. Irmão, você está aqui, irmão, a palavra de Deus fala que o ímpio e o pecador, aquele que Deus considera ímpio e pecador, não permanece na congregação do justo. Se você está aqui, porque o sangue de Jesus te justificou. Clama a Deus e poderoso é Deus para te visitar. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, a visita de Deus faz este tabernáculo tremer. Tem hora que a gente tem que pedir a Deus, Senhor, eu não vou aguentar. A visita de Deus é tão maravilhosa que parece que nós não vamos aguentar. Mas dirá alguém que está aqui, mas eu nunca senti isto. Olha, se você crê na palavra que Deus manda, Deus não manda a palavra em vão. Aquilo que você nunca sentiu, daqui a uns dias você vai testemunhar na igreja, a palavra veio e agora eu sinto o Senhor na minha vida. E a palavra não vem, como o Senhor já deu de falar, por uma lavagem cerebral. Mas este lenho que foi lançado na água tornou a água doce, quer dizer, a palavra de Deus aprazível. Mesmo que ela venha nos doutrinando, mesmo que ela venha nos ensinando, ela é doce, ela é doce. Eu gosto da palavra, os irmãos sabem, irmãos, que lá alguns espíritos passaram sobre Israel, que eles não queriam ouvir a palavra ensinando, doutrinando, queriam ouvir coisas aprazíveis para a matéria. Irmãos, podem ver lá no capítulo 30 do profeta Isaías, você não vê isso. Queriam ouvir coisas doces para a matéria. Mas, irmão, o lenho ainda não tinha vindo aqui. A doutrina ainda era amarga. A água ainda era amarga. Quando ela chegou, que o lenho foi lançado na terra, a água ficou docinha. Glória ao nome santo. Temos prazer, irmão. A palavra vem nos corrigindo. O Pai corrige o filho que ama. O Senhor manda a palavra, Ele aceita a palavra. Porque é uma unção.
A unção liberta as enfermidades. Quando é o dedo do presbítero e o azeite tem poder de libertar pela nossa fé aquilo que é uma enfermidade biológica, enfermidade do nosso corpo. A palavra vem pelo Espírito, irmãos, recebemos ela e bebemos ela, irmão, com prazer, com alegria. Ela liberta, irmãos, as enfermidades do Espírito. Tira de nós a maledicência, liberta-nos da mentira, liberta-nos da inveja, do ciúme, da malquerência, das palavras torpes, dos pensamentos, irmãos, que não devem pairar na mente do crente. E esta purificação dá força que nós vamos lá, irmão, ajoelhar e sentimos a terra tremer. Porque, irmão, quando o Senhor chega perto de nós, a matéria treme. Os irmãos creem isto? Creem na palavra? Por isso, irmão, os irmãos veem que a palavra aqui é de Jesus, irmãos, que se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e obrares o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito. Não fala da enfermidade da matéria, não. Fala da enfermidade do Espírito. Prestem bem atenção, porque eles estavam na matéria, receberam na matéria. Irmão, porque eu sou o Senhor que te sara. E vieram ali, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras. Doutrina apostólica e o Evangelho. Os irmãos lembram que Jesus mandou 70 palmeiras evangelizar. E falou para eles, vocês vão lá, não entreis de casa em casa, mas onde se entrar, se houver um filho da paz, saudai com a minha paz. Se lá não tiver algum filho da paz, a paz volta para vós. Mas a poeira que vocês receberam lá, chacoalha lá e diz, o reino de Deus é chegado a vós. E quanta poeira, irmãos, espiritual vem sobre nós lá fora. Alguém querendo tirar a nossa fé no nosso ouvido, irmão, tentando tirar a alegria do Espírito Santo, às vezes até dentro da nossa casa, às vezes até o nosso filho chegando com instrução que recebeu lá na faculdade e na escola. Mas, irmão, a palavra de Deus ensinou, o Senhor falou para dar para 70 palmeiras. Vocês chacoalha lá fora, joga lá fora. Mas fala, não deixa de falar, o reino de Deus é chegado a vós. E depois, irmãos, viram, irmão, quando o Senhor fez a última multiplicação dos pães, quantos cestos ficaram cheios? Não foram 12? Esses 12 cestos, Deus usou deles também, irmão, porque quando um traiu o Senhor, logo em seguida ainda foi escolhido mais um. E depois, irmão, prestam bem atenção, alguém que se considerou até um abortivo, Deus chamou e deu para nós a doutrina apostólica na pureza, irmão, e na santidade. Por isso, queridos, que as coisas de Deus são profundas. Não fiquemos apenas, irmão, no literal, mas que Deus possa abrir a nossa mente. E pela unção desta palavra, Deus abra a minha mente e a vossa também. E abrindo a nossa mente, por certo penetraremos além deste véu chamado carne. Penetraremos o profundo de Deus. Vivemos aqui, mas não somos daqui. Que Deus tenha piedade e nos encha dos seus dons nesses dias terríveis que estamos atravessando. Porque, irmão, o Senhor nos dá o conhecimento da sua palavra e nos adoça esta água gloriosa que é a palavra. E quando nós a bebemos, irmãos, ela é leve. Por que aí nós vamos beber uma água mineral, vamos olhar lá o pH e deixar ela leve? Quanto mais leve, que água gostosa. Irmão, o Senhor deixou ela leve, porque Ele falou, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É duro ser crente? Não, irmão. Duro é faltar para nós a unção do Espírito. Quem tem a unção do Espírito, irmãos, tem a libertação das enfermidades do Espírito. Caminhamos, mas não caminhamos na carne, caminhamos no Espírito. E poderoso é Deus com a unção, irmãos, e o azeite e a mão do presbítero libertar também a enfermidade.
E se você pediu a Deus esta palavra, aqui está a resposta dela. A unção, irmão, que Deus ensinou através de Tiago, liberta a matéria. Mas esta unção liberta algum espírito que entrou aqui até perturbado, dizendo: o Senhor não está comigo. E o Senhor prova que Ele está contigo, comigo e com toda a igreja dele. Deus seja louvado, irmãos. Seja Deus pela santa palavra com que nos mandou. Vamos agora, com uma oração, agradecermos a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Nosso eterno Deus e bondoso Pai Celeste, Criador e Formador dos céus e da terra, no sagrado nome do Teu Filho, voltamos a nos ajoelhar na Tua presença tão santa e gloriosa, agora, Senhor, na voz do agradecimento, para Te darmos graças por esta oportunidade tão rica e maravilhosa, que preparasse, Senhor, e nos deste o privilégio dos nossos pés ter pisado dentro da Tua casa. Graças Te damos por ter nos trazido aqui em paz e por esse santo culto, Senhor, o qual foi aberto no sagrado nome do Teu Filho, para a honra e glória e louvor do Teu santo nome. Agradecemos a Ti pela Tua presença, pela presidência que desse ao Teu servo. Graças Te damos pelos hinos cantados. Temos certeza que Tu os recebesse como incenso de suavidade às Tuas narinas. Senhor, uma comunhão tão grande tomou esse lugar. Agradecemos a Ti, Senhor, porque foi entregue nas Tuas mãos tantos pedidos de orações, e temos certeza, Senhor, que muitos com o coração amargurado, passando as suas provações, Pai eterno, estão confiantes naquilo que Tu ia mandar para nós nessa tarde, e Te aprove abrir os Teus céus novamente, Senhor, e mandar-nos o conselho da Tua palavra. Pai eterno, a Tua palavra é criadora, a Tua palavra, Senhor, ela trabalha, e temos certeza que o amargo já ficou doce. Glória ao Teu nome, e vamos sair daqui glorificando o Teu nome, porque Tu troca a tristeza por alegria, Pai eterno, a escuridão pela luz, e hoje Tu fizesse com que o amargo se tornasse doce, e vamos sair daqui glorificando o Teu nome. Guarda os Teus conselhos no nosso coração, que a Tua palavra possa ter, Senhor, efeito em todos os ouvidos que ouviram e em todos os corações que a perceberam também, que saiamos daqui, Senhor, protegidos e guiados pela Tua presença e pela Tua misericórdia. Agradecemos a Ti por tudo, Te rogamos estas bênçãos com um coração grato, no sagrado nome de Jesus, Teu Filho. A Ele e a Ti tributamos honra, glória e louvor eternamente. Vamos ouvir. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, o Senhor visitou meu coração durante toda essa palavra. Nós temos ensinamento que depois da palavra se encerra, mas o Senhor me trouxe aqui, irmãos, quando meu menino era bem pequenininho. Deus tinha dado o dom da música para essa criança, e ele, tudo que era compridinho, virava violino. Aí depois ele entrou na escolinha musical, quando o tempo se passou, e aí veio o conflito da teoria com o que ele sabia de cor.
Então um dia ele chegou nervoso em casa, uma criança, e ele não queria mais ir na escolinha musical, que hoje é o GEM, e enfim, bastante aflito, e eu com a minha esposa tentando convencê-lo de continuar os estudos ali, mas é uma situação difícil, porque forçar uma criança não convém. Então eu falei para ele: filho, faz assim, você vai buscar a palavra, porque nem eu nem a sua mãe temos autoridade de dispensar você da escolinha musical, tá? Você vai buscar a palavra e Deus vai falar com você. Aí ele falou para mim: papai, mas eu não entendo de palavra não, papai, Deus não vai falar comigo, eu não sei discernir isso não. Eu falei: não, filhinho, você é uma ovelhinha do Senhor, e o Senhor disse assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e delas eu sou conhecido. Então você vai buscar a palavra que Deus vai falar com você. Aí ele falou: papai, mas o senhor acha que Deus vai falar assim: Gustavo, continua aprendendo a música, ou Gustavo, para de aprender a música? Papai, eu não entendo disso. Eu falei: Deus vai falar com você e você vai entender a voz de Deus. Irmãos, naquela noite fomos congregar. Na ocasião eu era cooperador de jovens, sentei no meio da orquestra, meu filho do meu lado, e o Senhor mandou essa palavra: as águas amargas se tornam doces. O Senhor visitou nós, fomos para casa, irmão. Ali nem percebi nada. Quando entrei em casa, meu filhinho virou para mim e falou: papai, Deus falou para eu não parar na música, eu não vou parar. Falei: mas como assim, filho? Conta para mim. Ele falou: papai, o senhor prestou atenção na palavra? Eu falei: prestei. Ele falou assim: então como foi o título da palavra? Irmãos, eu já não tinha guardado como ele guardou. Eu falei: não, eu que te pergunto como foi o título da palavra. Ele falou: papai, que as águas amargas se tornam doces. Eu falei: isso mesmo, papai, só aí Deus falou comigo, eu nem prestei atenção no resto. Eu falei: mas como Deus falou com você? Deus falou assim, que as águas amargas é a música difícil, e se tornaram doces é que vai ficar fácil, para eu não parar. Glória a Deus. Então, irmandade, por essa palavra aqui, eu tenho certeza que algum amargo aqui vai ficar doce. E a palavra de Deus, ela vem, irmãos, e ela trabalha na hora certa, no momento certo e na necessidade certa. Deus seja louvado. Glória a Deus. Qual é o hino? 345. Deus que abençoe. Quem tem prazer de chamar os hinos, às vezes chama 3, 4, não tem importância. Vamos louvar. Louva um só, mas a alegria de todos. 3, 4, 5.
este culto é um culto que tem a transmissão. Então, quando termina o culto, a Irmandade se assenta e aguardem a saudação. Quando terminar dos músicos tocarem, aí nos levantamos e nos saudamos. Tá certo? É só nesse culto, não é em culto de outras igrejas, em outros bairros, em outros estados, que como começaram a inventar aí. É só aqui. É só aqui, quando terminou agora, cantamos, vamos encerrar. Vamos encerrar, os irmãos então todos se assentam e aguardem. Quando terminou, levantem, saúdem, podem despedir. Que a paz, a graça, o seu perdão e a sua misericórdia e as águas doces continua fluindo na nossa vida. Deus seja louvado. Amém. Então, querido irmandade, hoje é dia Hino da 12 despedida, 400, de 400. 10 de 2022. Abriram? Dois pulsos precedem. Querida irmandade, eu quero aproveitar e quero contar um testemunho, como na série de testemunho que eu tenho contado desde o princípio. Eu quero contar a conversão de uma das minhas irmãs, irmã Maria Isabel. Deus permitiu, irmão, que ela ficou cancerosa. Ela tinha câncer no útero e o médico desenganou ela. Falou para ela que ela ia morrer. E meus pais eram muito devotos e fizeram tudo quanto é promessa, tudo quanto é santo, para Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Aparecida. Minha mãe era devoto do Sagrado Coração de Jesus, meu pai é sacramentista, e fizeram as devoções deles lá. A minha irmã de solteira tinha sido filha de Maria. E ela pegou naquilo ali. Mas acontece, irmão, que a enfermidade foi agravando. E meus pais não deixavam a minha irmã ser crente, embora ela era casada. Porque meu pai era uma pessoa que tinha ocupação na igreja. E aí, quando foi um dia eu busquei a palavra sobre ela, o Senhor mandou ir lá pregar o evangelho e orar com ela. E eu cheguei ali e falei para ela da Santa Graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como, irmão, eu tinha sido dirigente de uma igreja, ela estava seguindo como eu seguia naquela igreja. Eu peguei e falei para ela, não, filho, não é assim. Você não precisa de pôr copo d'água em cima de rádio, não precisa de nada disso. Basta você confiar no Senhor, na palavra de Deus. Deus vai fazer uma obra com você, porque Deus falou que Deus tem uma obra na tua vida. E aí, irmã, ela foi buscar a palavra, o Senhor falou com ela,
que ia trocar o câncer dela por um filho. Mas voltando um pouquinho atrás, irmão, quando eu fui lhe falar com ela das coisas de Deus, meu cunhado e meu pai levantou grandemente contra mim, né? E meu cunhado falou para mim, se ela passar crente, eu vou largar dela e eu quero ver como que ela vai enferma e com esse monte de criança. E ela já tinha muita criança. Já tinha, salvo engano, 8 filhos. E tudo, irmãos. O mais velho na época, acho que tinha 12 anos. E assim, irmãos, aquela minha irmã foi assistir um batismo. Ela creu. E o Senhor chamou ela no água do Santo Batismo. E, irmão, como o Senhor falou, o câncer dela ficou nas águas. E aí Deus, irmão, criou um caminho para me levar para São Paulo. Eu morava em Minas, no distrito de Dom Lara, de Caratinga, no estado de Minas Gerais, ali no Vale do Rio Doce. E eu levei minha irmã para São Paulo, porque Deus mandou ir lá buscar para São Paulo. Mas ela já estava curada do câncer. Chegou lá em São Paulo, irmãos, Deus permitiu que ela foi trabalhar no mesmo lugar que o marido dela trabalhava. Que Deus tinha aberto a porta, através da oração, quando eu já ia voltar para trás. Naquela mesma noite, Deus me deu uma revelação para levar ele numa determinada firma. E chegou ali, Deus abriu a porta para ele. Quando a minha irmã foi para lá, ela entrou na mesma firma que ele entrou. Eles trabalharam muitos anos. E quando ela trabalhava ali, irmão, ela ficou gestante. E pela medicina, irmãos, ela tinha perdido o útero. Como que ela ia ficar grávida? Mas Deus permitiu que ela ficou gestante. Ganhou um menino, ele chama Jefferson. É músico da congregação do Jardim Quitaúna em Osasco. Hoje ele é casado, pai de 2 lindas meninas. E Deus abençoou assim ele. E aquela minha irmã foi para São Paulo, irmão. Que tinha poucos meses de vida, desenganado pelo médico do câncer. Viveu mais de 30 anos depois disso aí ainda. O Senhor recolheu ela agora, em 2015, certo? Já com 70 anos. Louvado seja Deus. E assim, irmão, Deus fez essa obra na vida da minha irmã. Depois o meu cunhado, eles que vivíamos numa situação ali em Minas muito difícil. E tinha que andar de filho, irmão, a casa dele só tinha, na verdade, dois quartos. Então as meninas dormiam no quarto da minha irmã com o marido dela e os meninos dormiam no outro quarto. Era uma situação difícil. Eles foram ir para São Paulo. Deus preparou um terreninho para eles. Quando o Senhor recolheu ela, irmão, ela já tinha casado a maior parte das filhas dela. E o Senhor não chamou a esposa dela, mas ele morreu. Ele já ia na igreja, congregava, mas deu um mal súbito nele, não deu prazo de obedecer. E ela perseverou até o fim. Irmãos, guardou o testemunho da palavra de Deus. Então, meu Deus, fez essa obra maravilhosa com ela, usando esse fraco servo. Deus usou, irmão, pela graça e misericórdia, para chamar da minha família. 3 irmãs e um irmão. Esse meu irmão, meu pai, bateu o pé. Ele chamava o saudoso irmão Luiz, já dorme no Senhor também. O Senhor mandou levar ele para São Paulo, que o Senhor fazia uma obra com ele, era enfermo. O Senhor libertou ele, preparou uma esposa para ele e ficou firme até o Senhor levar ele. Louvado seja Deus. Tem muitas obras que Deus fez na minha vida, na vida da minha família. Depois o Senhor converteu minhas 2 irmãs mais jovens também, a Eni, mas a Aparecida. E estão lá em Caratinga servindo a Deus lá.
Assim eu rendo graças ao Senhor, que o Senhor muito tem me abençoado, tem me ajudado. O adversário, irmão, tem feito de tudo para fechar minha boca, né? Ele já tentou me matar por 3 vezes. Inclusive foi anunciado já umas 3 vezes. O Senhor tinha me recolhido, mas o Senhor apareceu, como o Senhor falou comigo no princípio, e eu estou aqui ainda. Né? Agora que eu fiquei cego, como é difícil. Que antes, irmão, sempre o Senhor me dava palavra, o Senhor dava de atender reunião familiar, dei a palavra na igreja, mas depois que eu fiquei cego, foi um pouco mais difícil. Agora o Senhor abriu essa porta de levar a palavra através dos canais, e eu estou satisfeito, porque foi uma maneira também que Deus criou de eu levar também a palavra mais longe ainda. A ser mandado quando orar, ora a Deus para mim. Eu tenho a saúde frágil, quando eu era criança, eu tive paralisia infantil, mas o Senhor permitiu que eu recuperasse o resto do corpo, porém minhas pernas ficam muito frágeis. Agora, depois dos 65 anos, eu tenho dificuldade de andar, mas Deus preparou um veículo também para me congregar, e eu agradeço a Deus, irmão, porque o Senhor muito tem me ajudado e tem me abençoado. Também eu quero agradecer a Deus, irmão, por uma obra maravilhosa que Deus fez também, irmão, na minha vida. Irmãos, eu tinha uma enfermidade, labirintite. O médico falou para mim que essa enfermidade não tem cura. Eu tinha que acostumar, irmãos, com essa enfermidade. Mas aí o Senhor, uma vez eu pedi ao Senhor um sinal. Eu saí para ir na igreja, eu estava tão ruim que eu caí no meio do caminho. Que eu espirrei, eu não sabia quem tem labirintite. Se ele espirrar, ele cai. E eu não sabia, irmãos. E eu fui espirrar indo para a igreja e caí de boca no chão, machuquei. Aí um dia eu fui na congregação, falei para o Senhor, hoje, porque eu ajudava a atender uma reunião, irmãos, e era numa serra, lá em cima de uma serra. E quando eu chegava lá, tinha dia que eu chegava lá tonto por causa do efeito da labirintite. Mas tinha aqui, estava visitando uns irmãos lá de Curitiba, aqui em Santa Rita. Eu fui para a congregação e orei a Deus em casa, falei, Senhor, hoje se eu ver pelo menos 2 testemunhos de unção, eu vou pedir a unção. Porque uma unção está escrito na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 5. Irmãos, e eu fui com aquela fé. Chegou lá, irmãos, esse irmão de Curitiba, contou 3 obras de unção. Aí eu fui lá, quando ele contou uma obra dela que eu ungi uma irmã durante o culto, eu fui lá e pedi ele a unção. Ele falou, irmão, o culto já está meio atrasado, não vai ser possível agora durante o culto, mas depois do culto eu unjo o irmão. Irmão, eu agradeço a Deus, irmãos, que passou o santo culto. Quando terminou o santo culto, eu fui ali e o irmão, irmãos, me ungiu. Quando ele tirou a mão da minha cabeça, eu já estava liberto. Até hoje, nunca mais apareceu labirintite. Então eu agradeço a Deus que o Senhor, irmão, todas as vezes que o médico fala para mim assim, agora o seu caso não tem jeito mais, o Senhor vem e me liberta. O ano passado, apareceu 3 enfermidades de mim de uma vez. O médico falou que eu tinha que operar urgente. Eu fui na igreja, pedi uma unção, o Senhor me libertou. Eu estou aqui dizendo que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Assim eu rendo graças ao Senhor por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Peço àqueles que não inscreveram no meu canal ainda, se inscrevam. É Geraldo Carolino CCB. Também dê o seu joinha, aperta o sininho, para outra vez que a gente gravar outro vídeo, o próprio YouTube te avisa que tem um vídeo novo. Deus abençoe todos os inscritos, aquele demandado, testemunhado, e faça uma homenagem especial para as crianças. O Senhor me trouxe a parte de Samuel. Samuel era menino pequeno, mas o Senhor já falou com Samuel. Então você que é criança, você que é jovem, ficar firme,
O Senhor fala com a criança, fala com o jovem, fala com a jovem, fala com de meia idade, fala até com aquele que nem levanta mais da cama. Mas, irmão, enquanto tiver nós vida espiritual diante de Deus, o Senhor fala com nós através da revelação, através, irmão, de visão e através da santa e bendita palavra de Deus. Deus seja louvado.